O Evangelho deste quarto domingo da Páscoa, 25 de abril de 2021, é o de São João, no capítulo 10, do versículo 11 ao versículo 18, que trata de um confronto, de uma guerra que traz lições para nós até hoje. Neste Evangelho do quarto domingo da Páscoa, que reflete também a vida vencedora da morte imposta pelo acordo entre a religião oficial do templo judaico e a religião do Império Romano, ambas encarregadas de matar o povo na Palestina e em todos os quadrantes do Império. Neste capítulo, a discussão que se levanta, que a comunidade de João vivencia aí pelos anos 90, quando redige o Evangelho, é da luta, do confronto, da contradição entre o bom pastor e os mercenários. Aqui neste Evangelho, Jesus toma exemplos que parecem corriqueiros às pessoas de sua convivência, da comunidade joanina. Ovelhas, lobos, rebanhos, pastores, aprisco, porta de entrada, muro por onde saltam os salteadores, ladrões e salteadores. São termos usados na vida pastoril, na vida rural. Jesus também entendia disso. Ele também tinha sido pastor de ovelhas. Ele cuidara de ovelhas também. Ele era também um líder camponês. Pois, com esta linguagem parabólica, o Evangelho nos ensina duas coisas fundamentais. Uma delas que este mundo onde vivia a comunidade joanina, e nós poderíamos já adiantar dizer o mundo onde nós vivemos hoje, é marcado pela morte causada pelos mercenários. Não pelos lobos. Os lobos apenas vivenciam a sua parte na rede da vida. Comer ovelhas, matar e comer as ovelhas é da ordem natural dos lobos. Mas deixar as ovelhas expostas aos riscos de serem apanhadas pelos lobos é problema de mercenário. Então aqui Jesus quer nos ensinar que nesta vida, e não só no tempo da comunidade joanina, nesta vida nós vivemos esta permanente tensão com a contradição entre a vida intensa, abundante, que o bom pastor dá, vive, e a que os mercenários expõem para ser assim, estraçalhada, comida gratuitamente. E quem são os mercenários e quem é o bom pastor? Bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas, porque recebeu do Pai esse dom para dar a vida, e somente Ele tem o poder de dar esta vida, de entregar essa vida.
até mesmo para aqueles que acham que foram eles que prenderam Jesus e o assassinaram na cruz. Aconteceu porque ele deu a sua vida. Ele entregou a sua vida. Jesus é o bom pastor que qualifica a ação do bom pastoreio. O bom pastoreio, e aqui está também a figura profética de Ezequiel 34, quando o profeta acusa os sacerdotes, os reis, os responsáveis pelo cuidado do povo, os profetas e o evangelho não separam ações políticas e cuidados pastorais, são a mesma coisa. Então Ezequiel acusa os reis e sacerdotes de não cuidarem as ovelhas, de não serem bons pastores, de não cuidarem para que elas não sejam devoradas, não cuidarem aquelas que são feridas, não buscarem aquelas que se extraviaram, não se sacrificarem por aqueles que caíram precipício abaixo, entre os abismos das campinas. Por detrás desta parábola contada por Jesus, parábola do bom pastor, está a denúncia dos mercenários. Mercenários são aqueles que são pagos para fazer e cuidar daquilo que não é seu, daquilo pelo que não entregam suas vidas, aquilo pelo que não têm disposição de se sacrificar, aquilo pelo que não têm disposição e intenção de lutar. Como diz aqui o texto, pelo contrário, os mercenários, quando veem o lobo e veem os perigos, eles fogem e abandonam as ovelhas. A palavra ovelha é aplicada aos cristãos do tempo de São João. Não para tornar as pessoas ovelhinhas, cordeirinhos, mas para representar com esta palavra o sentido coletivo do rebanho. As ovelhas só conseguem viver bem no rebanho. E elas só conseguem viver unidas no rebanho na medida que o bom pastor cuida delas. Há necessidade de um cuidado que transcenda a natureza das ovelhas e os próprios limites do rebanho, que só o pastor é capaz de enxergar. A água lá mais adiante, o risco do abismo, o risco de serem devoradas pelos lobos, o risco de serem roubadas, o risco de serem assaltadas, serem mortas. O pastor enxerga mais isto do que as próprias ovelhas. As pessoas são gregáveis por natureza, já nos ensina a antropologia. O ser humano é um ser absolutamente frágil, semelhante às ovelhas, e ele consegue sobreviver desde que nasce até o transporte para o túmulo, gregariamente, socialmente, coletivamente, compartilhantemente. Fora isso, o ser humano fenece por ser indefeso. Então, por isso o profeta condenava os reis e sacerdotes quando não cuidavam do povo, porque a obrigação do governante, a obrigação dos líderes, a missão dos líderes, o privilégio dos líderes é cuidar do rebanho. Agora, em plena pandemia, nós sabemos a importância de cuidar das pessoas e o que significa a morte por falta de cuidados objetivos, através de equipamentos, através de hospitalização, através das mãos médicas, enfermeiras, etc., da própria ciência, etc. O cuidado é absolutamente essencial. Isto é coisa do bom pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas.
E o Evangelho de João é pródigo em mostrar o quanto o bom pastor deu a sua vida pelas ovelhas e deu vida para as próprias pessoas. No capítulo 9, Jesus cura um cego. Um cego que é fustigado por perseguições por passar a ver. Porque os fariseus condenaram o fato dele ter sido curado num sábado sem se importar agora com a enorme possibilidade da vida deste ser humano que passou a enxergar. Isto é vida que Jesus dá. Jesus dá a vida para os olhos. Mas os olhos aqui, para este homem, não foram só os olhos dos globos oculares, dos globos faciais, mas os olhos como um sujeito que passou a discutir a sua própria situação. Os próprios pais mesmos foram chamados a defender o filho, que antes era cego e agora via. Antes era um esmoleiro e agora é um trabalhador. Antes era um dependente, agora é um autônomo. Antes era visto e ignorado nas ruas, recebendo migalhas, agora é alguém que é sujeito de um debate, de uma discussão. É acusado, inclusive, de ser seguidor de Jesus. Jesus dá vida. Dá vida para aqueles que vivem tão em gota-gotas, tão minimamente a existência. Jesus resgatou este homem. Tanto é verdade que quase no final do capítulo 9, Jesus disse que aqueles que não viram e veem são os que o seguem. E aqueles que não o seguem são cegos. Então, aqueles que se abrem para a vida do bom pastor, a vida em abundância que ele dá, passam a enxergar, passam a ser sujeitos, passam a ser parte de um debate que precisa ser feito. Passam a agitar a sociedade. Envolvem todos os atores que participam desse processo. Mas Jesus dá vida também para Lázaro. Jesus foi chamado para atender a família de Lázaro, seu amigo que tinha morrido. Chegou na casa de suas irmãs e encontrou luto e chorou com elas. E depois arrancou Lázaro da morte. Jesus não aceita a morte como uma vontade, uma predestinação divina. Jesus resgata do túmulo, das amarras, de tudo, aquele que morre. Porque Jesus é vida e vida em abundância. O bom pastor vem trazer vida. Então, o principal polo aqui desta parábola é a vida trazida por Jesus, que ele traz do Pai e a vive intensamente compartilhando-a com aqueles que mais precisam. E quem é que mais precisa? Vimos aqui o cego, os cegos. Vimos aqui o morto, Lázaro, os mortos. E vimos também aqui o povo todo, inclusive no templo, quando Jesus entrou em plena festa para falar sobre a vida e sobre a fé. Jesus não para de compartilhar a vida, de dar a vida e a vida em abundância. É isto que o bom pastor faz, dar a vida, ir ao encontro dos que são limitados, sob risco de morte, sob risco de morte inclusive de alguns de seus membros, de suas partes, seu corpo. Limites na existência corporal das pessoas. Lá vai ele salvar, compartilhar a vida, curar, erguer, colocar de pé, colocar na roda do debate e da existência. E quem são os mercenários? Ora, esses mercenários são aqueles que são pagos, por isso sem compromisso, que comercializam o cuidado, sem serem
aqueles que salvam, que cuidam, de fato, libertam. Aqui há um número enorme, os teólogos até discutem e ainda pesquisam. A compreensão desse texto ainda não é completa. Mas há muitos mercenários que não só não cuidam do povo, mas empurram o povo para a morte. São mercenários os fariseus que brigam por causa de uma lei, a lei do sábado, e ameaçam matar este que eles chegam a chamar de endemoniado e de ignorante, analfabeto que não estudou e mesmo assim fala coisas como as que ele diz. Os fariseus são mercenários. Vivem à custa do sacrifício do povo e dos humildes. Quando Jesus foi ao templo e de repente começou a ensinar todo mundo, todas as pessoas que ali estavam, os fariseus se aproximaram dele e ameaçaram apedrejá-lo, chegaram a agarrar em pedras para atirar nele, conforme as narrativas dos capítulos 7 e 9 de São João. Porque Jesus falava as verdades que eles tinham dificuldade de aceitar que ele, Jesus, falasse. E, como mercenários, tentaram prender Jesus. Tentaram primeiro apedrejá-lo. Diante dos argumentos de Jesus, eles largaram as próprias pedras e mandaram os soldados dos príncipes do templo prendê-lo. Soldados se dirigiram a Jesus e o escutaram, voltaram sem Jesus. Os fariseus perguntaram, mas não prenderam o homem? Os soldados disseram, nunca ouvimos ninguém falar como ele. Resposta dos fariseus, povinho ignorante, também vocês foram seduzidos por ele? Esses que acham que o povo é ignorante, que o povo se deixa seduzir pela vida do bom pastor, esses são mercenários. Os que diminuem o saber popular são mercenários. E nesse contexto do capítulo 10 de São João, dentro do próprio capítulo antes do versículo 11 e depois do versículo 18, os capítulos anteriores, esse contexto todo forma esse pano de fundo para entendermos o conflito, a contradição, a guerra entre o bom pastor que dá a vida que o Pai lhe deu e o sistema mercenário que não é a favor da vida, que não defende a vida, que não protege a vida dos pobres, do povo, dos humildes, dos trabalhadores e trabalhadoras, como Jesus o faz. Então, para encerrar, nós temos que escolher um caminho sempre, entre dois polos, entre dois caminhos, nós sempre temos que escolher um. Tenho certeza de que comigo vocês escolhem seguir, se envolver, recepcionar o projeto do bom pastor que dá a vida. Participei de um encontro ao final desta tarde e ouvi uma pessoa dizer que aqueles que se entregam pelo povo correm riscos de morrer. Mas se não se entregarem pelo povo, correm o risco de serem acusados por suas consciências e morrerem em pânico, se sentindo culpados. Então é preferível
se entregar. Nós que seguimos Jesus temos esta possibilidade de darmos a nossa vida como Jesus deu. O tempo inteiro, a cada momento, principalmente a quem sofre, para que se liberte, para que faça como o cego, que em dado momento diz: olha, eu não sei quem é, não sei explicar direito quem é, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Ele quase que até poderia completar: eu era cego, agora eu vejo, eu não falava, agora falo. Vocês nunca me viram para me ouvirem, agora vocês me veem para me ouvir e agora eu estou no meio de vocês. Nós, seguidores de Jesus, somos chamados para esta roda. Somos chamados para nos colocarmos e defendermos a vida. Nós somos seguidores do bom pastor. Nós nos confundimos entre sermos ovelhas do bom pastor, que amamos o coletivo, amamos a comunhão, amamos a efervescência da vida deste rebanho, e ao mesmo tempo nós somos seguidores do bom pastor que nos defende e se entrega por nós e nos ensina a nos entregarmos pelos outros. Criarmos um rebanho, uma sociedade, um mundo de relações de entrega, em que as pessoas aprendam a se entregar de forma ousada, de forma corajosa, de forma cheia de fé, sobretudo amorosa, afetiva, carinhosa, solidária uns com os outros. Isso é seguirmos o bom pastor. Isto é abraçarmos a vida abundante que ele nos dá, ao contrário do mercenarismo que só vive para tirar a pele das ovelhas, tirar pelego das ovelhas, arrancar tudo que as ovelhas têm, sem nada fazer por elas e sem nem mesmo se sentirem mal pelo mal que fazem para a humanidade. Que a bênção do Cristo cheio de vida te revitalize. Que a bênção do Cristo que nos une te unifique. Que a bênção do Cristo que abre os olhos te ajude a enxergar melhor. Que a bênção do Cristo que é capaz de arrancar da morte te dê mais vida, te fortaleça, te abençoe. Agora e sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.